Vamos começar hoje mais um podcast por aqui. Afinal, nosso objetivo é trazer histórias que vão nos inspirar para fazer o quê? Um país melhor, gente. Eu tenho batido muito nessa tecla que se a gente quer um Brasil melhor, um dos principais pilares é o empreendedorismo. E aqui o meu papel é o quê? É trazer marcas, é falar com empreendedores, para que você aí, junto comigo, se torne um empreendedor, um protagonista nessa construção de um país melhor. E tem, gente, eu falo que um grande setor dentro do Brasil, que é o setor do franchise, né? Contribuindo para o empreendedorismo. E o franchising tem muitas oportunidades, muitas marcas, né, Mendonça? Só para ter uma ideia, são mais de 3.300 opções de negócios, diferentes setores, investimentos maiores, menores. E contabilidade também é possível se tornar um franqueado nessa área, não é isso? Ricardo, bom demais? Henrique, obrigado, ótimo. Tá? Eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço estar aqui com a gente, né, para a gente falar um pouco mais dessa marca NTW, que eu já falo bastante sobre ela lá no canal do YouTube. Uma marca que tem 35 anos. Descobrimos aqui que é a idade do Mendonça, hein? Pois é, pra você ver como é que ele tá bem, hein? Novo. Tá novinho. Novo. Eu não vou falar a minha aqui, não, porque você tá entendendo. Nem quero. A lataria não tá das vendas. Tá Trabalhei piorando. muito tempo com pneu murcho, minério, né? Cara, legal demais. Vamos contar um pouco mais da história da NTW. Assim, eu quero conhecer. Eu falo assim, a gente fala muito sobre a NTW, mas a ideia é conhecer um pouco mais, né, desse modelo de negócio, conhecer um pouco mais do mercado, né? Todo mundo sabe que existe contabilidade, não tem como não existir, né? Mas a gente quer entender um pouco mais sobre os potenciais oportunidades que existem dentro desse setor. Bora falar tudo? Vamos abrir a caixa preta. A caixa preta aqui, hein, gente? Aqui não se esconde nada, Nada, tá? aqui não tem, aqui verdade não tem absoluta. Aqui, show. Então, tá fechado aqui, mas antes, falar um pouco sobre o Sults. A gente estava até comentando um pouco antes aqui. É uma ferramenta que ajuda as franqueadoras a fazer um franchising, né, mais forte, dando suporte aos franqueados. E a gente sabe do desafio como franqueadora de ter ferramentas que nos ajudam nesse processo. Eu levanto muito essa bandeira do Sults, uso dentro das minhas redes de franquias, sou cliente, então eu falo que se resolver o meu problema, eu acho que é minha missão falar para outras franqueadoras. Então é um sistema que tem vários módulos, desde CRM, marketing, comunicado, chamados, NPS, cara, tudo que a franqueadora EAD, tudo que a franqueadora precisa em uma única plataforma, vale a pena conhecer. O senhor vai marcar lá com eles, né? Para conhecer. Realmente daqui a uns dias eu tô até adiando essa conversa, mas já vou conversar com Tem eles. que conhecer, cara, tem que conhecer, é um sistema bom. Todos falam Inclusive, Ricardo, eu sempre levo boas condições para quem me acompanha no YouTube. Opa, tem um desconto, sabia disso? Não, Desconto para quem implantar o Sults, eles têm uma taxa de implantação, é só falar que conhece o Henrique Mol, aí pronto. Desconto. Desconto. Aí, ó, Mendonça. Eu sempre levando coisa boa para todo mundo, né? Show de bola. Ó, quem quiser conhecer melhor sobre o Sults, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quem é franqueadora tem que conhecer. Depois me conta lá, mas eu falo que todas as vezes que eu indiquei, implantaram, não teve ninguém reclamando, só agradecendo. Ricardo, antes da NTW, o senhor era bancário? Rapaz, eu fiz uma carreira... Antes de banco, eu comecei uma carreira em concessionária, né? Meu pai trabalhou a vida inteira, eu nasci dentro de concessionária. E após esse período de concessionária, veio o convite para banco. Nunca quis fazer carreira, mas acabou que isso foi acontecendo, né? Foi uma consequência. Foram 15 anos em banco, sempre com alta performance, né? Acabou que a carreira vem em consequência disso. Banco, você é um número, né? Então, Sim. você trazendo números para o banco, você começa a ter um destaque muito grande. E, a partir daí, sempre com alta performance, com equipe de alta performance, produzindo muito e ganhando muito dinheiro. Foi muito bom o período. Legal. E aprendizado também foi sensacional. Vamos falar um pouquinho dessa jornada tua no banco, né? Você ficou 15 anos no 15 segmento anos, bancário. em alguns bancos. E aí você passou por quais áreas? E quais bancos? Boa pergunta. Bancos, eu comecei de um banco que nem existe mais, né? Que é o Banco de São Paulo, que virou Zugby. Depois disso, eu fui para BMG, BMC, Banco Santander e finalizei no Itaú, que era o maior banco da época. E sempre na área de veículos. A pergunta foi bem interessante, se a área de veículos até tinha uma consequência com as concessionárias, né? Sim. Então, era um desejo muito grande é ainda um desejo muito grande do brasileiro, que é dinheiro e carro.
né? Então, a procura era muito grande, é um segmento perigoso, né? Porque dinheiro e carro também te atrai uma série de pessoas não de boa índole. Então, a gente trabalhava muito, muito, muito mesmo. A gente trabalhava mais de 12 horas por dia, um segmento bem bacana. E esse aprendizado é que eu trouxe muita coisa disso para a NTW. Eu trouxe essa cultura minha de produzir com responsabilidade, né? Fazer o jabá para o Itaú aqui. Lá a gente tinha muita penalização, mas também tinha muita bonificação, e dentre elas, a produção com qualidade. Então, ou seja, você era bonificado e muito bem bonificado por trabalhar com qualidade. Então, hoje no franchise é isso, vender por vender, isso não existe, né? Então, essa cultura de venda com responsabilidade é algo assim que a gente não, que eu não abro mão, né? Faz parte do meu processo e minha equipe toda segue isso. E muitos agradecem, poxa, eu não tinha esse pensamento. Então, vender com perenidade, ele é muito importante. Então, a gente vende, na vendagem, eu nem gosto de falar vender franquia, né? Mas nessa negociação dessa franquia, dessa abertura desse novo negócio, a gente faz um negócio para a eternidade. Então, eu tenho uma tranquilidade muito grande, e isso foi um aprendizado que veio da área de banco, além da produção em grande escala, né? Meta, meta e meta, né? Isso é muito importante. Sim. Você falou de algo que eu acho que é muito importante, Ricardo, até para quem nos acompanha aqui. Você falou sonho do brasileiro. Carro é um dos sonhos do brasileiro. Eu vou colocar na listinha dos sonhos do brasileiro casa própria, próprio negócio, né? Exatamente. Então, assim, a gente está falando de sonho, né? De grande parte dos brasileiros. Mas, quando a gente fala em empreender e franquia é um negócio, né? Eu falo que muitas das vezes as pessoas não sabem da responsabilidade que vem junto com o negócio. E automaticamente a gente precisa aqui de abdicar, né, de algumas situações, de, vamos dizer, da forma como a gente lidava com situações para fazer com que o negócio aconteça. Fala um pouquinho, antes da gente entrar na NTW, mas pegando um pouquinho desse gancho aí que você comentou. Só aproveitando um outro gancho seu, a questão do sonho do brasileiro ter carro. Hoje ele nem lista mais entre os 3 primeiros, né? Hoje é viajar pelo Brasil, ter a casa própria e empreender. Sim. Empreender está no 3º lugar já, né? Ser empresário não é fácil, não, tá? Ainda mais vindo dessa área que eu tive anteriormente, né, que é a área bancária, onde você tem um salário muito interessante e uma série de benefícios ainda mais interessantes que o próprio salário. Se abdicar isso tudo para poder empreender, tem que ter muita resiliência. Tem que ser realmente assim, sou empreendedor. Empreender no Brasil é uma coisa meio doida. Mas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Na verdade, eu fui convidado, né, para vir para a NTW por 2 sócios, que é o Walter e o Nathaniel, que descobriram em mim um potencial de ser empreendedor. Eu tenho formação em administração e eu tinha formação, mas nunca tinha empreendido. Meu pai sempre disse, seja o melhor funcionário possível. E eu sempre busquei ser o melhor funcionário. Quando eu tive a oportunidade de empreender, eu vou ser o melhor empreendedor possível, né? E onde eu peguei um negócio iniciando com 5 unidades e hoje já tem um volume que temos hoje, são 270 unidades no Brasil. Então, empreender não é fácil, você não tem mais ali seu 13º, você não tem suas férias, você não tem uma série de outros benefícios, mas, em compensação, você pode ter ganhos muito maiores, né? Muitos. Eu poderia enumerar N vantagens de empreender, mas empreender é a melhor coisa do mundo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu bato muito nessa tecla, né? Eu falo assim, se você quer viver em plenitude, né, a vida como um protagonista, o empreendedorismo, né, te dá essa possibilidade, né? Assim, ele não te dá a estabilidade, mas ele te dá a oportunidade de viver algo extraordinário da vida que a gente tem, né? Henrique, o mais interessante é quando você começou, né? Aqui não tem um combinado, então é muito legal esse bate-papo nosso, porque no início você diz, enriquecer as pessoas, gerar oportunidade de ganhos, fazer o Brasil desenvolver. Esse é um lema meu. Eu trabalho exatamente para poder ajudar as pessoas, né? É muito bom você ter 1000 famílias que hoje você consegue gerar recurso para elas. Então, o empreendedorismo tem essa vantagem. Você sai do família e passa por um ecossistema muito maior. Então, empreender é sensacional, é muito bom. É bom demais. E aqui, me fala uma coisa, você falou que foi convidado para fazer parte da NTW. Então, você estava lá no setor, né, bancário, teve o convite dos 2 sócios, né, para fazer parte.
A NTW já tinha quanto tempo e já era franquia naquela época? Tá, deixa eu fazer um corte aí, que eu acho que uma das virtudes maiores do ser humano chama-se gratidão, né? Eu não poderia cortar essa etapa da minha vida. Eu, ao sair do banco, foi um período de 2011, 2012, houveram demissões enormes, né? Eu saí do banco não porque eu quis, mas também já estava chegando no meu final, iria acontecer de todas as formas, e teria que haver uma transição de carreira, e eu fui convidado pelo Lucien Newton e pelo Sr. Aristides. Legal. Vou até almoçar com ele depois daqui. Daqui coisa boa. Então você vai mandar o meu abraço, ele sabe da gratidão que eu tenho. Legal. Eu tive com ele agora no nosso summit, com o Lucien lá. Você vai passear de Corvette ou não? Não. Não vai não. Mas quem então, sabe, tá né? Quem ele sabe, convida, né? Quem sabe convida, então, tá né? bom, o menino não convidou ainda não. Mas aí o que acontece? Tô brincando. O Lucien me convidou, né? Foram umas questões que aconteceram, a irmã dele, os filhos estudavam com os meus filhos, e né, a gente consegue muita coisa conhecendo pessoas. Legal. Né? E nesse convite que o Lucien teve para conversar até com o pai dele, com o Sr. Aristides, e ali houve, né, uma sinergia, e eu fui atender a NTW dentro da Newton na época. Atender, porque eles mas eram como o quê? Uma prestação de serviço? para vender, para expansão. Tá. A Newton, a NTW era uma empresa onde a Newton cuidava dessa expansão. Legal. Existia uma sociedade na época. Legal. E acabou que isso, com a minha ida, teve um convite por parte desses dois sócios que eu tive para poder assumir o lugar da Newton. Né? E eu substituí a Newton nesse processo. Então, a Newton saiu da sociedade e eu vim para a NTW. Poucas pessoas sabem. Não sabia. Eu sabia que tinha uma sociedade lá atrás, mas não sabia dessa história. Mas o interessante né, o Lucien acreditou, e o Sr. Aristides em mim, que eu tinha um potencial para o franchise. Né? E os meus sócios acreditaram que eu tinha um potencial de ser um empresário. Então, foram pessoas acreditando e eu lhe entregando os meus números, mas foi muito bacana, agradeço muito ao Lucien e ao Sr. Aristides, da mesma forma que eu também tenho uma gratidão muito grande pelo Walter e Nathaniel por ter me trazido para o negócio. Então, ou seja, são pessoas que modificaram muito a minha vida e me propiciaram mudar a vida de outras pessoas. Então, legal. E na época tinham quantas unidades? Você lembra? Unidades que tinham a NTW? 6 unidades NTW. 6 unidades? 6 unidades. Tá. E aí o teu objetivo foi o quê? Desenvolver essa área dentro da NTW. A NTW ela já atuava, né, nessa área contábil, atendendo o cliente lá na ponta, sem vamos dizer, o franqueado no meio, né? Isso. A NTW é uma contabilidade, né? E durante a maior parte do tempo tinha-se o desejo de se expandir para outras cidades, até que se montou uma unidade em Belo Horizonte, até como um teste, um piloto, porque não existia o franchise contábil no Brasil, né? A NTW é pioneira no franchise brasileiro. E com essa vinda para Belo Horizonte, até uma mudança de marca, ela chamava Meta, passou a se chamar NTW. Nessa mudança, ela conseguiu chegar naquele break-even, aquele payback, antes do prazo pré-determinado. Ali mostrava o seguinte: estou indo para um local que eu não conheço, multiplicando o modelo de negócio, replicando, e o negócio cresce, ou seja, dá certo. Né? Aqui tinha uma diretoria, não eram os sócios que estavam diretamente ligados, ou seja, houve realmente uma multiplicação, uma transferência de know-how, e ali deu certo, foi contratada, né, uma empresa de formatação na época, e ela auxiliou nesse trabalho da formatação da NTW da franquia, e onde a NTW começou a se deslanchar ali. A primeira unidade foi em Brasília, nosso franqueado, que é o Márcio, até hoje se encontra na rede, né? E crescendo cada vez mais, uma das maiores unidades do Brasil é o Márcio lá em Brasília, isso é muito legal. Então, ou seja, é um negócio que deu muito certo. Cara, legal. E me conta uma coisa, assim, vocês falaram que a NTW ela foi pioneira hoje nessa área contábil, mas ainda continua não tendo muitas opções, né? Não tem, existem. Já existem sim, muitos? Existem. Até meu último levantamento existiam 15 concorrentes, né? Sendo que hoje são 2 os principais players. Tá. Existiam outras, inclusive nós fizemos joint ventures, algumas concorrentes reduziram,
né? Hoje, o Grupo Estúdio é a Joint Venture com a NTW, a Contab Express é uma Joint Venture com a NTW. Então, ou seja, eram duas franqueadoras que hoje não existem mais como franquia de contabilidade, né? Elas atuam com outras, até com uma parceria muito pesada, muito forte com a NTW. Mas hoje existem a NTW e mais uma concorrente direta, e as demais têm um volume de unidades bem menores. Tá. Quando eu penso assim, setor contábil, eu conheço pouco, assim, eu sou um cliente de uma contabilidade, né? Mas assim, não sou expert da parte contábil. Quando a gente olha, particularmente eu aqui, olhando para o setor contábil, né, que tem muitos compromissos, questões de leis, as questões, né, que a gente precisa entender muito bem localmente, como é que vocês lidam nesse sentido, como escala lá na ponta usando do franchise? Pergunta bem bacana, Henrique. O que acontece? Primeiro passo é aquela máxima do franchise, selecionar bem o franqueado, né? Lá no passado, durante alguns bons anos, vou te falar, muito mais da metade da vida do franchise, da NTW franquia contábil, da franqueadora, a gente selecionava o franqueado da seguinte forma: você precisa ter um CRC ativo, você precisa ter experiência em processar fiscal, contábil, DP e legalização, que é constituição, alteração e baixa. Se ele não tivesse aquela experiência prática, ele nem vinha para a rede. Por quê? Porque naquela época a gente não tinha um centro de serviço compartilhado, a gente não processava para o franqueado. Então, ele, por ter, né, o compromisso de processar, ele tinha que ter essa experiência. Então, o primeiro ponto era, você tem que ter um domínio técnico e operacional. Por isso, sim, por uma dessas principais razões da coisa dar certa, porque através desse conhecimento também você precisa ter uma série de outras ferramentas, né? A legislação muda a cada minuto, sim. Né? Então você tem que ter uma empresa para te assessorar na questão de alterações de legislação. Você precisa de outras ferramentas, você precisa de outros sistemas. Muitos desses sistemas nós desenvolvemos, sistemas de gestão. Nós temos um sistema de gestão extremamente robusto, né, que ajuda a empresa em cumprimento de prazo, né, com a área de qualidade, com a parte de emissão de honorários, de recebimento, de controle de contratos. Então, assim, é um sistema extremamente robusto que ajuda o nosso franqueado a fazer uma entrega com mais assertividade na ponta. Depois disso, passada essa fase, nós enxergamos que processar para o franqueado possibilitava ter uma gama maior, que era a primeira linha de corte. Você sabe processar, né? Porque a questão do CRC, né, que é do certificado nosso no Conselho, ele permanece obrigatório, porque a NTW ela segue à risca o Código de Ética do Contador. Nós não temos nenhum franqueado que esteja na rede que não seja contador e que tenha o CRC ativo. Ok. O SDR já fala na ponta. Você tem registro CRC? Essa é uma premissa para se tornar um franqueado da NTW. Cláusula pétrea. Tem que ser um contador. Tem que ser contador e com CRC ativo. Ok. Tá? Não basta ser contador de formação, ele tem que ter o CRC ativo. Bom, tendo esse registro, hoje já fica facultativo a questão seguinte: você sabe fazer a operação, ele continua tendo conhecimento técnico. Ele precisa saber falar, né, e vender a contabilidade. Então, ele precisa dialogar com o cliente, entender o que ele demanda, a reclamação dele, e tem que ter esse conhecimento técnico. Se não tiver, também não tem jeito. Mas o fato de processar já não é mais uma condição. Então, hoje ele pode contratar o nosso serviço de processamento e a gente processa todas as áreas para ele, todas, tá? Ou parte dela. Isso aí é um desenho no planejamento estratégico dele. Eu quero fazer uma parte de DP, eu quero fazer, não quero fazer departamento pessoal, quero fazer folha, mas nem admissão, nem demissão, mas eu quero fazer o fiscal e o contábil. Ótimo. Não, eu quero fazer o fiscal, o contábil e não quero fazer... ao contrário, eu terceiro fiscal, contábil e faço a folha. Ele faz o combo que ele desejar. Tá. E isso aumentou enormemente a escala de franqueado, de pessoas... o modelo mais fácil lá na ponta, menos complexo lá na ponta. Não é nem menos complexo, ele me permitiu aumentar o meu número de unidades, que aquele franqueado, aquele candidato, que ele já estava fora do páreo, porque ele não tinha conhecimento técnico, ele já passou a ser aceito na rede, sem comprometer a qualidade. Porque, como você perguntou,
É complexo, muda a legislação? Como a gente processa, o risco ele fica zero. Tá. Porque a gente tem a garantia, ou seja, o nosso franqueado ele passa a não ter aquele responsabilidade perante ao cliente dele, que se o processamento estiver errado, ele pode ter algum tipo de multa. A multa não é nossa. Né? Então, nós temos hoje unidades que a gente processa e unidades que o franqueado processa, mas sempre acompanhamento. Depois eu vou falar do Prime, Clube Prime, que veio ainda aumentar um pouco mais o sarrafo sobre isso, mas na frente a gente fala sobre o Clube Prime. Ô, Ricardo, você comentou muito sobre processar. Para quem não é da área, né, de contabilidade, explica um pouquinho mais o que é esse processar. Vamos lá. Primeiramente, são 4 áreas principais dentro de um escritório de contabilidade. O departamento fiscal, o departamento contábil, o departamento pessoal e o departamento de legalização, que é alteração, constituição e baixa de empresas. Bom, quando você tem que fazer uma entrega para o cliente desses serviços de cada uma dessas áreas, é o que a gente chama de processar o serviço. Então, o processamento é a execução do serviço contábil, fiscal, de DP, ou seja, vou fazer a folha de pagamento. Okay. Você vai processar a folha de pagamento. Então, isso antigamente era feito obrigatoriamente pelo franqueado. Hoje a gente lá na unidade fazer na unidade dele. Hoje a gente já faz num centro de serviço compartilhado, no CSC. Isso fez com que, até eu comentei anteriormente assim, mas ficou mais fácil a operação também, não? Ficou muito mais, porque você libera esse franqueado para ele focar em expansão. É isso que eu ia falar, pô. Focar em abertura de novos clientes, relacionamento com esse cliente. Relacionamento e expansão. São os principais pontos. E venda de novos produtos. Hoje, Henrique, nós temos 70 serviços para serem vendidos para os nossos clientes finais, além do fiscal, contábil, DPI e legalização. Né? Escritórios hoje que vivem por conta de vender esses 4 serviços básicos, né, poderiam estar ganhando muito mais. Entendi. Muito mais. Isso que eu ia te comentar, assim, o que hoje chama atenção, imagina hoje o Henrique, ele é um contador, ok? Eu tenho a minha contabilidade. O que tornaria o Henrique atrativo querer fazer, por exemplo, uma conversão, né? Deixar de ter a minha marca para ter uma marca NTW, sendo que eu já tenho ali clientes, sendo que eu já tenho experiência no mercado? Ótima pergunta. Henrique, o que faz com que mais da metade da rede NTW hoje ela seja conversão? São 4 pilares de ajuda para esse empreendedor contábil que já tem o escritório. O primeiro deles é o seguinte, é um escritório que ele não cresce na velocidade que esse contador gostaria de crescer. Muitos deles nem crescem. Existe uma máxima que diz que escritório que não cresce, ele diminui. Né? Por que ele diminui? Porque tem inadimplência, tem aquele cliente que ele vai te fazer uma proposta indecorosa, né, para que a empresa dele tenha alguma redução de tributo, algum ganho. Esse cliente não pode ser mais um cliente, então você vai ter que tirá-lo da unidade, a gente chama de demitir o cliente. Okay. Né? Então, você tem uma questão de crescimento. Segundo ponto, a questão de retenção. São aqueles escritórios, aquelas empresas contábeis, que ele até conquista cliente, mas ele não fica na unidade, por diversos fatores. Né? Ele não acompanha uma evolução da tecnológica que seja, ele não tem um aplicativo de relacionamento, ele não tem novos serviços, ele não visita o cliente, ele não se relaciona. Então, uma série de fatores geram a perda do cliente. Até a entrega fora do prazo, uma qualidade de serviço entregue ruim, isso gera muita perda. Então, falamos de crescimento e falamos de fidelização. O outro ponto que traz escritórios para a NTW é a questão da gestão. A gestão ela é bem ampla. Podemos falar de processos, podemos falar de pessoas, podemos falar de sistemas, geração de novas receitas. Então, essa questão da gestão é uma coisa que mais pega. O escritório, quando ele vai crescendo, o contador ele vai perdendo um pouco a mão. Então, ele começa a ter dificuldades muito grandes. Então, uma das grandes ofertas, né, das grandes ajudas da NTW é levar um modelo de gestão muito bacana e muito moderno para dentro de um escritório. O quarto pilar e último é a questão da sucessão. As pessoas pensam em sucessão em morte, invalidez, né? Não, a sucessão ela vai muito além disso, ela vai em qualidade de vida. Contador, quando ele tem um problema de delegar, ele fica ali no operacional, né? Alguns problemas também de erros estratégicos, ele coloca até o próprio nome no próprio escritório. Então, as pessoas já procuram aquela pessoa, Henrique Moll Contabilidade. Então, ele passa a não ter vida.
A questão da construção da sucessão, ela é exatamente o seguinte, ninguém aqui é eterno. Eu tenho casos de franqueados que faleceram e o sucessor assumiu estando num processo de sucessão, e tive outros que não estavam no processo de sucessão. Ele é um pouco traumático, né? Uhum. Então, quando você já constrói uma questão de sucessão, não só a questão de validez ou morte, sim da qualidade, você começa a enxergar a sua empresa, e eu tenho vários casos de franqueados que já têm 5 unidades, né? Porque começaram a criar sucessores em cada uma delas, e começaram a ver as metas sendo batidas de forma muito tranquila, se ele está até lá no presente do dia a dia. Então, ou seja, nós temos um modelo, um sistema de gestão que permite muito isso, né? Você enxergar ali o cumprimento das metas, de todo aquele modelo de negócio rodando, sem que você precise estar no operacional. Quase que uma autogestão. Mas isso não é um chip que se coloca e muda do dia para a noite, né? É uma construção. Então, uma das grandes também razões de vinda de franqueados para a rede de conversões de unidades é a sucessão. Então, fazendo um resumo, vendas, né? Você crescer em vendas, aumentar o seu portfólio, fidelizar os clientes, a questão da gestão do seu escritório e a questão da sucessão. Então, esses são os 4 pilares e geração de novas receitas, né, que trazem muitos escritórios para dentro da rede da NTW. Eu assim, de fora, não participando dentro do setor, assim, eu particularmente eu enxergava o setor contábil assim, muito tradicional, assim, as contabilidades extremamente tradicionais, é o que você colocou, o contador sendo a principal referência no escritório de contabilidade. Quando você precisava de alguma coisa na área contábil, você não entrava em contato com algum setor, você ligava para o dono da contabilidade, estou precisando ver isso aqui. E aí o que eu veja se eu estou certo ou se eu estou errado, tá? Eu estou fazendo uma leitura de quem está fora do mercado. Um mercado extremamente tradicional, um mercado que talvez não se preocupasse muito com uma questão de gestão, mas todo mercado, ao passar do tempo, mais competitivo e novos entrantes, né, a gente começa a ter dentro desse mercado. E o setor contábil começou a ter grandes empresas, né, que, na minha opinião, quando eu olho de fora, mexeu. E muitas das vezes no meu modelo de negócio, escritório de contabilidade tradicional, tinha o meu cliente, e muitas das vezes eu estou vendo esse cliente sair por um negócio que me ofereça mais, que consiga relacionar melhor. Isso tem a ver também ou não? Quando eu olho, cara, se eu não for, por exemplo, uma NTW, eu vou ser engolido por esse mercado, porque eu sozinho aqui, cara, eu vou acabar sumindo, não? Tudo a ver. Henrique, hoje ser um contador sozinho é um desafio, não chamo nem mais de hercúleo, não sei nem qual adjetivo que eu vou utilizar. Você estar numa rede é muito mais fácil. Um também dos pontos da cultura da NTW, quando selecionamos um franqueado, é que ele queira fazer parte de um modelo colaborativo. Todo franqueado que entra para a rede, ele não tem o conhecimento de tudo. Ninguém tem conhecimento de todas as áreas. É muito difícil, né? Quando eu falo área, não é só fiscal, contábil, DP. Você tem segmentos dentro. Você tem o agronegócio, tem o comércio, tem o serviço, você tem o terceiro setor, você tem uma série de segmentos, né, onde cada um deles também existem enquadramentos, existem portes, né? Então, ou seja, é muito complexo. Quando você está no modelo colaborativo, isso facilita muito. Por exemplo, você vai prospectar um cliente no segmento de pós de gasolina, se você não é um especialista, você vai entregar o básico para ele. Sim. Então, por que não perguntar na rede, alguém é de posto de gasolina? Vamos trocar ideia, qual que é a dor desse segmento? Quais são as necessidades desse segmento? O que são os parceiros que agregam valor na minha entrega, além do serviço trivial da contabilidade? Você vai perguntar isso para um concorrente seu? Sim. Né? Não tem jeito, não faz sentido. Então, você pode até perguntar para um amigo a primeira vez, na segunda, na terceira, você já cria um constrangimento, ou ele vai querer saber o seguinte, para que eu vou ensinar esse camarada se eu sou detentor do conhecimento? Você estando na rede, além de você trocar essa ideia, né, não só de captação como de atendimento, você pode ter um parceiro muito forte dentro da rede. Você pode ter um cliente, né, aí entra o tal do cliente nacional, você pode ter uma rede, vou continuar com um exemplo de gasolina, você pode ter um posto de gasolina que tem unidade em Belo Horizonte ou em Manaus, por que não? Se lá esse cliente ele quer ser atendido localmente, por que eu não peço ou faço uma parceria com o meu franqueado, seu colega de franquia, lá de Manaus fazer atendimento? E ali se combina esse atendimento. Né? Um pode processar daqui
né, o tal do processamento, Sim. e o outro fazia apenas o atendimento e relacionamento ali. Né? Então, isso é possível numa rede, sozinho você não consegue. Sim. Né? Então, é um grande valor na NTW quando você trata com clientes nacionais. E a NTW ela vai ter um boom muito grande, né? Voltar a falar de novo do Prime, Aham. né? O Prime ele está vindo para fortalecer muito. Esse é um modelo novo. É um clube dentro da NTW chamado Prime. Quer que eu já te conte uma vez? Não é conta, né? Então deixa eu contar. Ô, Mendonça, você começa a falar... Conta a história toda, né? Então, essa história ela quer um pouquinho mais, vou ser um pouco prolixo nela. Com a vinda da unidade de Portugal e com as Joy Ventures, com o Grupo Estúdio, com a Contab, começou a surgir uma demanda dos clientes dessas unidades buscando contadores, escritórios que fossem muito bons. Me indique um bom contador da rede, me indique o melhor. Não, mas isso você fala como cliente? O cliente dessas Joy Ventures e os clientes dessa unidade de Portugal começaram a ser indicados para o Brasil, né? Pessoas que queriam, no caso de Portugal, que queriam empreender no Brasil, ou clientes do Grupo Estúdio ou da Contab que querem uma contabilidade. Né? Lembrando, a NTW entrou com uma contabilidade nessas empresas, né? Ali acabou-se, né, as franquias de contabilidade dele, e começamos a ter essa demanda. E quando se falava, eu preciso de qualidade, eu assim, como é que eu vou enxergar dentro da rede aquele que é especialista em indústria de grande porte? Aí começamos... Entre as unidades. As unidades, né? Começamos a ter necessidade de criar um clube onde existem critérios, né? Você precisa ter um NPS com a média muito boa, muito boa. Você precisa ter certidões de qualidade técnica por segmento. O que são segmentos? Indústria, comércio, agronegócio e serviços. E por porte, empresas de grande porte, médio porte, pequeno porte e microempresas. Então, você tem ali unidades, por exemplo, se a unidade for certificada como indústria de grande porte, subentende-se que as demais ele está qualificado. Então, quando chegarem clientes vindos dessas Joy Ventures ou do caso de Portugal, que exijam uma qualificação excepcional, né, naquele segmento específico, isso será buscado dentro do Clube Prime, que são as unidades que estão certificadas dentro da NTW. Então, a gente vai ter a tranquilidade de ter ali, né, um nível de entrega muito bom. Além de tudo isso, né, de termos um clube, a ideia não é segregar dentro da rede, e sim de fazer com que as unidades cada vez procurem ser Prime, melhorem a qualificação, melhorem a sua avaliação, se qualifiquem mais. É o contrário, é puxar a rede para cima. A gente quer a rede NTW inteira Prime. Né? Então, com essa criação do clube, surgiu uma outra coisa interessante, que é a questão do partner. Né? Aí começaram para o seguinte, hoje, quando a gente vai criar alguma nova vertical, ao invés de a gente criar sozinho, a gente busca na rede aquele que tem um conhecimento mais aprofundado, né, tem um domínio maior sobre aquele segmento, e ali a gente cria uma empresa. Exemplo, NTW Agro e NTW Doctor. São duas novas franquias da NTW Contabilidade, que são chamadas de NTW Agro Contabilidade Especializada e NTW Doctor Contabilidade Especializada. Uma na área do agronegócio, outra na área de saúde, e estão indo muito bem. Né? Legal. O próprio nome já se vende. Né? Então, elas foram criadas através do modelo partner. Elas poderiam ter sido criadas sozinhas no passado, nós iríamos criar. Não, agora a gente traz ali franqueados como sócio da operação e ela vai se desenvolvendo. Só para me entender aqui, Ricardo, se eu entendi de uma forma clara, esse movimento aí do Prime, né? Prime, né? Prime. Vocês criam parâmetros para aquela unidade estar lá. Cara, você precisa ter isso, isso, isso. Isso significa que pode ter, que é o objetivo teu da rede, assim, o maior número de unidades estão qualificadas. Dentro daquele critério. Legal. Né? Dos critérios, na verdade. Então, ou seja, sempre puxando critérios, né, de excelência. Né? Então, são unidades que se diferenciam das demais pela excelência na entrega. Né? Então, na entrega e pelo conhecimento técnico também. Legal, legal. Então, assim, eu posso indicar que eu sei que ali do outro lado está qualificado para aquela demanda. Exatamente, Henrique. Então, isso foi muito legal, porque lá no início da nossa conversa, né, quando você fala assim, é complexo, eu já estou cada vez mais subindo ali o sarrafo,
ter unidades cada vez mais qualificadas e medidas anualmente. Existe um controle disso anual. Da mesma forma que hoje ele pode ser Prime, amanhã pode não ser mais Prime. Né? Tá. Existem mentorias, existem reuniões, o clube, né, ele tem um tratamento, assim, eles se comunicam através de canais específicos, então, ou seja, é bem bacana, né? E fora reuniões periódicas com esse clube, e ali vai se lançando uma série de novos produtos para aquele clube também. Você comentou de algo que, assim, acredito que seja muito latente dentro do teu segmento, que é a atualização, né, e a qualificação contínua, né, para estar antenado de tudo que vem acontecendo, mudanças. Como é que é feito isso dentro da rede? Tá, nós temos uma plataforma, uma plataforma de educação que chama NTW Academy, onde a gente tem várias trilhas, né? Trilhas de venda, trilhas de pessoas, trilhas de processos, são várias trilhas, além de outras reuniões, por exemplo, imposto de renda. Né? É feita ali uma videoconferência com toda a rede, passando o que tem de modificações, né? De atualizações com relação ao imposto de renda. Então, mudanças, né, que sejam que vão impactar um grande número, também não adianta falar assim, houve uma mudança de legislação do segmento terceiro setor. Nós não vamos entrar nessa questão, porque não é propósito da NTW ensinar o contador a ser contador, Tá. e muito menos atualizá-lo a questão de legislação. Né? Existem ferramentas, existem empresas para isso, mas quando é uma mudança, uma alteração que isso impacta a todos, é feito sempre um movimento, uma reunião, uma live, alguma coisa, que é disponível ao vivo ali para a rede, como também ela fica gravada nessa plataforma, onde ele pode, inclusive, passar todo esse conhecimento para a equipe dele. Tá. Né? Então, a equipe do meu franqueado tem acesso a todos os treinamentos dentro da plataforma de educação. Essa plataforma online, o dia, a hora que quiser, está lá acessível. Faz Esses encontros virtuais, né, são pré-agendados e ele pode ir lá absorver Isso. conhecimento. E tem presencial. Você falou, por exemplo, ano passado teve um evento grande. Nós fizemos, não foi agora, foi agora Foi agora. foi agora, foi ano mês passado, né? Foi. Março, Aham. dia 13, 14, 15, 13, 14, estou ficando já perdido. Aham. Acho que foi 14, 15, se não me engano. De março agora, foi o NTW Summit, Brasil 2024. Um evento aconteceu na Casa de Portugal, ou seja, tinha tudo a ver, tem tudo a ver com o nosso momento em Portugal, né? E esse evento do Summit, ele foi grande, um evento para 600 pessoas, lá tinham 26 estandes com parceiros, né, que nós vamos falar ainda de parcerias de geração de novas receitas presentes nesse evento, contadores, clientes, né, lá nesse evento do Summit não só estavam a NTW franquia, como as empresas do grupo também estavam, né, e foi legal que foi aberto também para o público em geral. Se o concorrente quiser estar lá, estava lá dentro também. E para os clientes, né, porque é um evento que tratava de uma série, tinha várias plenárias, né, vários palcos, empreender em Portugal, empreender nos Emirados Árabes, tinha a questão de um palco mulheres, tinha palco sobre mudança tributária, né, da reforma tributária, e vários outros palcos. Então, foi um evento grande, 2 dias, com presença bem grande. Então, assim, foi um evento muito bacana. Deixou de ser a nossa convenção. A NTW agora rompeu, né, os limites, agora é um evento aberto, e o 2025, daqui uns dias, está sendo divulgado com também um número bem maior de participantes. A convenção que era fechada tornou esse grande evento. Esse grande evento aconteceu, quando eu falei Casa de Portugal, para quem não conhece, Casa de Portugal fica em São Paulo, fica no bairro Liberdade. Então, também foi a primeira vez que fizemos um evento fora, né, das nossas origens, que era Minas Gerais. Então, foi assim um grande desafio, vencido. Agora, o céu é o limite. Agora, vamos dizer, a cada ano um evento cada vez maior, né? Sarrafo subindo, cada vez mais. Ricardo, você comentou um pouquinho mais cedo com relação a várias soluções hoje que as unidades têm. Você falou, acho que em torno de 70 soluções. Então, hoje ele não só oferece serviço contábil. O que ele consegue lá na ponta fomentar dentro, né, da unidade dele, no mercado que ele atua? Joia. O que é importante? Vou fazer uma analogia, né? O contador, ele tem que ser igual o Magazine Luiza. Ele tem que ser um marketplace. Ele tem que chegar naquela empresa e identificar todas as oportunidades que possam ajudar esse cliente. Qual que é o papel do contador? Reduzir risco, reduzir encargos e gerar segurança. Então, quando ele chega ali naquele cliente,
né? E ele começa o seguinte, vamos pegar de novo, vamos pegar aquele posto de gasolina. Tá. Chegou naquele posto de gasolina, olha, o cara tem lá, esse cliente tem 4, 5 postos de gasolina, e a primeira coisa que ele vai olhar, cara, você já se preocupou com a questão de sucessão, com a questão de sucessória? Você pensou em montar uma holding, né? Não é nem com a ideia de blindar o patrimônio, sim com a ideia de reduzir tributo mesmo, né? Sim. Porque para quem já perdeu um parente sabe que ali 40% do patrimônio ele Vai embora. né, vai embora. Então, se você preocupar com aquilo, você vai ter além de uma série de vantagens de montar uma holding, você vai reduzir esse tributo para esse cliente, nesses encargos futuros aí. Então, você tem ali uma oportunidade, se caso ele não tenha feito isso, de conversar sobre aquilo. Tá. Porque ele tem 4, 5 negócios. Você pode também pensando em recuperação tributária. É um produto que gera bastante recuperação tributária, posto de gasolina. Então, por que não recuperar? Se ele tem muito dinheiro na mesa, né, e com segurança, né, algumas pessoas falam muito mal de recuperação, mas se for feita com empresas sérias, né, ela gera, sim, um ganho bastante interessante, uma recuperação bastante, não é nem um ganho, é uma recuperação Sim. bastante interessante, e muitas vezes nas casas dos milhões, né, eu tenho vários exemplos, você tem aquele produto para vender para ele uma recuperação tributária. Você olha para aquele posto de gasolina, ele trabalha com o quê? Quase 100% em cartão de crédito, débito, Pix, cartão de combustível, né, aqueles convênios. Então, quando você olha para aquilo, assim, você trabalha com uma única máquina para trabalhar com todas essas formas de pagamento, como é que está esses encargos? Você está pagando muito imposto, não, muita taxa de administração disso. Então, de repente, você colocando ali outras máquinas, outras empresas de acordo com o recebimento, com a bandeira, você consegue reduzir, né, essas taxas administrativas. Muitas vezes você pode olhar para aquele posto de gasolina e perguntar para ele, você paga quanto de luz? Eu pago acima de 50 mil. Cara, você pode ter uma redução muito grande buscando energia no mercado livre de energia, ou montando uma fazenda de energia. Como é? Contador faz isso também? Sim. Contador faz isso também. O seu funcionário ele precisa de recurso, ele está pegando, está te pedindo vale. Por que a gente não faz aí um crédito consignado para esse seu funcionário? Banco também, o contador também, banco, consórcio, seguro. Onde olhar para esse mercado, Henrique, nós temos 70 produtos. Para quê? E cada um deles, esse franqueado nosso, ele tem uma remuneração. Então, o que acontece? Eu tenho franqueados, né, que tiveram remuneração perto do 1 milhão, vendendo 2 produtos, recuperação tributária e, conforme eu te falei, e a questão da holding. Tem uma região do agro, lá na Bahia. Está até no YouTube esse caso. Se você pega esse valor desses 2 serviços que não são executados pelo franqueado, é importante a gente frisar isso. É isso que eu ia te perguntar. Porque... Ele apenas abre uma porta, quem faz a reunião somos nós, quem fecha o negócio somos nós. E quem executa somos nós. Ele simplesmente é um canal, um interface entre o cliente final, né, que vai abrir a porta. Sempre é muito importante ele estar presente, até para aprender a vender aquele produto. Né? Porque ali, ele começando a ter uma articulação melhor, ele vai começar a enxergar outras oportunidades. Então, como ele é o detentor, né, da chave ali da porta, é importante ele estar ali presente nessa reunião e a gente executa e faz aquela venda. Então, na verdade, ele não executa a venda, ele não precisa ter conhecimento aprofundado do serviço, ele apenas identifica a oportunidade e nós ali que terminamos. Então, quando você, Henrique, tem essa gama de serviços que ficam até um pouco estranho para o contador, você começa a criar um outro negócio chamado interdependência. O cliente final, ele começa a olhar para o contador e fala assim, cara, esse cara me ajuda a pegar dinheiro, a levantar capital. Se eu vou relacionar os 70, é muita coisa. Ele gera tanta segurança para mim, ele consegue resolver tanta coisa. Eu estou com outra coisa querendo, deixa eu ligar para ele primeiro. Sim. Ele começa a ser interdependente, não quer ninguém dependente de contador, né? É a pior coisa do mundo. Mas quando a gente fala de dependência, eu vou emitir uma nota fiscal, deixa eu ligar para o contador. É uma coisa louca, né? Você passa a não ter vida. Sim. Então, essa interdependência ela é muito legal, que você começa a ter uma valorização seguinte, ele é meu parceiro. Esse contador ele é tão bom que ele se paga. Porque ele vem aqui, ele me gera segurança, ele me gera reduções, né, de encargos, né? Então, ou seja, ele está executando o papel dele muito bem. E ele é um estrategista, ele está me ajudando o quê? A crescer. Além de eu reduzir custo, gerar segurança, ainda faço esse cara ganhar dinheiro. Então, esse cliente, ele começa a enxergar o contador de uma outra forma. Então, quando eu te falo do marketplace, eu falei do Magazine Luiza, que vende bicicleta, geladeira, carro, feijão, arroz, né? O contador ele tem que estar nesse nível de
ter uma inteligência muito grande de chegar no cliente, por isso que visitar, estar presente com o cliente, né? A oportunidade de estar lá no escritório do cliente, não no seu escritório, de chegar e identificar assim, o que esse cliente precisa? E ele tem um portfólio enorme. E se tiver alguma coisa que a gente não ofereça, a gente busca isso no mercado para a gente ter realmente ali um ecossistema completo para o contador oferecer isso para o cliente final dele. E até porque a relação que eu falo de uma contabilidade junto com o cliente é uma relação de extrema confiança, né? Então, assim, se eu confio no Ricardo ali, né? Ele é o meu contador, então, assim, é alguém que eu tenho ali como um pilar dentro do meu negócio, né? E essas outras soluções, elas foram criadas, pelo que eu entendi, para gerar receita, né? Novas receitas para as unidades, mas sem fazer com que ele seja um especialista, até porque senão muitas das vezes poderia desvirtuar ele do foco do negócio. Exatamente. Isso veio através dessas joint ventures, dessas parcerias que vocês fizeram? Através de parcerias e joint ventures, né? Então, eu tenho parceiros homologados e tenho parcerias estratégicas. Então, antes a gente tinha por hábito criar as coisas, né? Até aquilo deslanchar era muito pesado, até a gente conseguir o conhecimento. Então, identificamos que através de joint ventures, de partner e de parcerias, conseguiria crescer de uma forma mais rápida e gerar mais recursos. Então, foi através disso, sim. Legal, cara, legal. Até faz todo sentido, né? Assim, eu tenho oportunidade aqui, mas você é o especialista disso aqui, cara. Vamos ganhar juntos. Vamos, exatamente. Cara, legal. Hoje, a rede está com quantas unidades? 270. E o que vocês olham como objetivo? Hoje, você falou comigo, já tem unidades no Brasil inteiro, Moçambique na África e Portugal. Portugal. Legal. Qual que é o planejamento hoje quando a gente fala expansão da rede? Vamos lá. Nós entramos agora numa estratégia bem interessante de criar algumas marcas especializadas, né? Então, com o surgimento da NTW Doctor, já foram, em um mês e meio, foram 14 unidades vendidas nesse mês e meio. O agro acabou de ser lançado agora, inclusive tem uma reunião amanhã para fechamento, já temos unidades, né? Uma cidade linda lá em Luiz Eduardo Magalhães, tem algumas unidades da NTW que estão se convertendo. É um modelo bem interessante que criamos dentro da NTW, o tal do Store in Store, né? Hoje me permite que o meu franqueado que tem o NTW Contabilidade ter dentro dessa unidade uma NTW Agro, uma NTW Doc, sem que ele precise abrir um ponto fora. Mas todas as duas coisas funcionam muito bem. Se ele quiser montar uma Agro, uma Doctor fora, ele pode fazer isso também, que vai dar muito certo. Mas muitos têm optado, no primeiro momento, isso está incubado dentro da própria unidade, né, e crescendo. Então, com isso, nós temos uma projeção, né, de crescermos pelo menos 100 unidades ano, né, mas a gente quer chegar a 2.000 unidades. Né, porque... Tem potencial aqui no Brasil? Nossa Senhora. Você tem ideia? Qual que é o número de contabilidade? Você tem isso na cabeça ou não? Estou te pedindo. Henrique, eu sei que são 600 mil contadores. 600 mil contadores no Brasil? Né? Eu tinha esse número, já não tenho ele aqui na cabeça, não. A idade vai permitindo mais, não. Mas, não sei se 80 e poucas mil escritórios. Eu tenho esse número, tá? São, acho que 80 e poucos mil. Realmente são 80 e poucos mil escritórios que têm constituídos no Brasil. Isso formalizado, com escritórios com CNPJ, tá? Com CNPJ. Porque existem ainda tem muito informal? Muitos informais, muitos. Né? Inclusive, é um quarto que nós falamos apenas de conversão. Um grande negócio da NTW é para quem quer empreender. Só aproveitar esse gancho aí. Aquele contador que está empregado, enriquecendo um escritório. Aquele que está empregado, enriquecendo uma empresa, uma concessionária, ele é contador de concessionária, está no banco, né? Ou aquele recém-formado que deseja seguir uma carreira com segurança. A NTW tem um projeto de empreendedorismo, uma coisa sensacional, sensacional. Muitos dos contadores que estão na rede hoje falam assim, se tivesse a NTW há 10, 15 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu montei o escritório, eu não teria sofrido 10% que sofri. Então, nós somos excelentes para quem quer converter a marca, mas também somos excepcionais para quem quer iniciar o empreendedorismo contábil. Né? Então, todos esses são muito bem-vindos na NTW. Bom, só para complementar a questão do crescimento. Então, a gente quer crescer tanto em conversões como em abertura de novas unidades, tanto com a marca NTW Franquia, como com as contabilidades especializadas. Legal. Então, 100 unidades, o objetivo, um grande número ali, 2.000 unidades. 2.000 unidades. E fora do Brasil? O que desperta o interesse? Até porque, assim,
eu falo assim, muitas das vezes dentro do Brasil, com dimensões continentais, a gente tem, né, questões contábeis diferentes de um estado para o outro. E fora do Brasil, muda bem, né, com relação à parte contábil, como funciona localmente. Como é que vocês pensam nessa expansão internacional? É uma estratégia realmente abrir outros mercados? Uhum. Não só é como estamos agora, né, com essa vinda da unidade de Portugal, né, está caminhando quase para 1 ano já, passa muito rápido, né, o tempo. Nós buscamos um escritório constituído com um sócio, Tá. né, Você já busca exatamente alguém... pronto, Tá. exatamente para romper essa questão, né, da dificuldade da legislação, né, que é muito diferente Sim. e muito mais simplificada de Portugal, né? Mas isso já ajuda muito. Então, ela está no momento de maturação, né, de entendimento, de implantação da cultura NTW. A partir desse segundo ano, aí pensa-se na expansão em Portugal, né, das franquias para Portugal. Então, ou seja, a NTW foi para Portugal com o intuito de se expandir como franquia, sim, mas com total responsabilidade. Porque o nosso modelo ele é muito diferente do que a gente vê, né? A questão de sistemas, né? O nosso sistema ele é sensacional, né? Os contadores portugueses veem o sistema e falam assim, isso é do outro mundo, É mesmo? né? É uma coisa assim, a gente até assustou, assim, será que é desse nível mesmo? Mas é realmente o nosso avanço tecnológico em relação deles ele é muito grande. Então a gente tem um sistema que chamou muita atenção, né? E já está todo pronto, todo adequado. E fora a nossa forma de trabalhar, né, com pequenas empresas, né? Contador em Portugal, ele não faz prospecção, nós fazemos prospecção ativa, né? Então, ou seja, tem uma série de boas práticas que a gente vai levar isso para Portugal e com certeza vai ser um sucesso muito grande lá. Mas primeiro, acabar de maturar, não tem pressa alguma de fazer essa expansão em Portugal, ser uma expansão bem pé no chão. Essa unidade lá de Portugal, ela é o quê? Uma unidade ou vocês, por exemplo, tem um formato lá de master franqueado junto a essa unidade? Não, a gente não trabalha com master franqueado. É um sócio nessa unidade, né? Onde a unidade é grande, ela nasceu grande, ela tem 28 funcionários. Tá onde, lá em Portugal? Está em Porto, está no Porto. E aproveitando, né, a questão do Porto, uma coisa puxando a outra, com a vinda da unidade do Porto, surgiu um desejo nosso antigo, que a gente tinha um mapa de sinergia de 5 anos, a gente tinha uma série de empresas, de negócios que a gente queria em 5 anos, e um deles ficou para o último ponto, chamava NTW Trends na época, que era a ideia de fazer ali uma conexão, né, uma parte de educação, e faltava ali uma pega, e com a vinda de Portugal, criamos a conexão internacional, NTW. Agora, nos dias 3, 4, 5 e 6 de junho, irá, né, uma série de franqueados estão indo para Portugal, fazer lá uma conexão, né, onde mistura a parte de visitas técnicas, de turismo, de vinho e de igreja. Né? Então, nós vamos navegar ali em todos os pontos ali, né? Nós vamos cometer o pecado, depois nós vamos pedir o perdão. Né? Então, nós vamos para Fátima, vai para uma série de pontos turísticos lá e conhecer também empresas, né? Faculdades. Então, tem uma visitação bem interessante, né? Tem um programa bem bacana, bem completo. Ele inaugura o Conexão Internacional. E um dos que estão indo, ele foi premiado. Né? Nós fizemos um Sales Award na NTW, ou seja, aquele que mais vendesse serviço contábil, ou seja, mais colocasse CNPJs para dentro, ele iria ser premiado com a ida 0,800. Legal. Passagem, hospedagem, traslado, só o free shop que não está na conta. Né? E foi feita essa premiação lá no Summit, agora. Né? Foi a unidade de Teresópolis, o Alexandre Teresópolis que ganhou, ele teve lá um número enorme lá de novas entradas. Então, ou seja, é uma premiação muito bacana, porque além dele aumentar a receita, ele ainda ganha um prêmio, uma viagem internacional. Vai ter uma baita de uma viagem, né, internacional aí para Portugal. E esse programa vai ser só para unidades da NTW ou depois a ideia eu falo porque Portugal a gente tem negócio lá em Portugal e é um país que chama muita atenção de brasileiros, né, como uma porta, né, de entrada para a Europa, quando se fala em internacionalização, ou até mesmo do brasileiro que quer sair do Brasil, hoje a bola da vez é Portugal. No primeiro momento são os franqueados. Tá? Não cogitamos ainda levar, apesar de que não está muito longe, né, porque agora, com algumas mudanças, por exemplo, o Summit foi uma quebra, né, de um paradigma muito grande, abriram no evento da NTW para não franqueados, né? Foi muito assertivo.
Agora nós temos umas mentorias sendo feitas, né? Porque lá em Ipatinga nós temos uma unidade modelo maravilhosa, onde os franqueados eles fazem uma vivência, não é nem mentoria, perdão, uma vivência nessa unidade modelo. Ele passa lá uma semana conosco e ela é uma vivência fechada, ela vai começar a ser aberta agora. Então, ou seja, alguns paradigmas estão mudando. Eu acho que está no futuro, está abrindo. Está abrindo, com certeza. É questão de tempo. Hoje, a gente já está chegando nos finais, mas aqui, aquele que se interessou, né, está na área contábil, viu uma grande oportunidade aí da NTW, qual que é o investimento hoje para se tornar um franqueado da rede? A NTW é uma micro franquia, então o investimento ela é muito pequeno, Henrique. Nós temos hoje algumas modalidades. A mais em conta, ela chama Light, que ela é feita para cidades com menos de 30 mil habitantes. Ela pode ser física, pode ser coworking ou pode ser home office. Ela custa R$ 14.900 o valor da taxa de franquia. Ok. O investimento vai depender do tipo de modalidade, do tipo de instalação que ele vai buscar. Tá? Então, falando em taxa de franquia, são R$ 14.900. Acima dela, eu tenho uma outra modalidade chamada Express, Start. Tá. Essa modalidade Start é o seguinte, é uma modalidade para quem está iniciando, ele tem que processar com a gente, ele não pode processar, né? Então, aquele está iniciando, ou aquele que já está no mercado, mas não quer mais processar, também é uma opção boa, Sim. também pode ser em modelo coworking e o modelo home office, ela custa R$ 16.900. Tá. Acima dela tem a Express. A modalidade Express é a modalidade de home office ou coworking. Tá? Ela custa R$ 22.900. Só fazer um corte, tá? Aquela de R$ 14.900, ela é para menos de 30 mil habitantes. Tá. Acima dela, a Start, a Express e a Select, eu vou falar dela agora, são para cidades acima de 30 mil habitantes. Então, a Express é coworking ou home office acima de 30 mil habitantes, custa R$ 22.900. E a modalidade Select tem que ser unidade física. Ok. Né? Essa unidade física, para cidades acima de 30 mil habitantes, ela custa R$ 31.900. Então, ou seja, é um investimento muito pequeno para se ter uma franquia da NTW, porque a entrega nossa ela é muito grande. Né? E aproveitando, a NTW Doctor e a NTW Agro, que estão dentro da NTW franquia, né? Também tem um custo de R$ 31.900, que pode ser coworking, home office, né? Então, investimento baixo, né? Bem Muito baixo baixo. mesmo. Bem É baixo muito mesmo. Cara, legal demais. A gente está chegando para os sinais aqui, Ricardo, mas eu queria que você, né, mandasse para as pessoas que estão nos vendo aqui uma mensagem. Eu falo assim, a gente tem como objetivo, Ricardo, que é fazer esse nosso Brasil melhor, e o empreendedorismo é algo que a gente precisa fomentar aqui. Dar aquela mensagem para a gente, né, ter novos protagonistas aí contribuindo para um Brasil melhor. Sei. Primeiro passo para ser um empreendedor de sucesso no franchise é buscar uma franquia que esteja associada à BF. Né? Eu falo que buscar a franquia associada à BF é a mesma coisa de buscar um contador que não tem um CRC ativo. Né? Então, busque aquilo que está com uma empresa por trás que ajuda a regular, ajuda a controlar isso. E segundo, busque parceiros onde você possa olhar para a circular de oferta de franquia e dizer assim, vou ligar para cada um deles e ver se realmente eles falam bem. Então, nós temos hoje as chancelas nossas, né? Mais um selo de excelência, onde demonstra que o nosso negócio é muito sério. Então, empreendedor, né, que queira buscar uma franquia séria, busque associado à BF e busque referência na rede. E outra coisa, não tenham medo de empreender. Tá? Empreender é muito bom. Falo de experiência própria. Né? Então, contador que queira empreender, a NTW está à disposição também. Tanto converter como abrir um novo negócio. Show de bola, gente. Para quem não sabe ainda o que é a BF, a BF é a Associação Brasileira do Franchise no Brasil. O Brasil é muito forte, né? A entidade de associação tem um papel super importante, né, da construção de um franchise mais forte no país. Essa que é uma associação que surgiu em 87, então é uma associação antiga que representa muito bem o franchising, né, seja com premiações e principalmente, né, troca de experiências para que a gente consiga, né, ter modelos de negócios mais sólidos para você que está buscando lá na ponta, né, empreender e empreenda em um franchising que realmente queira o bem. É isso, né? Exatamente. Show de bola. Obrigado demais, tá, Ricardo? Obrigado demais ter aceito aqui o nosso convite. É isso que eu falo para vocês, a gente trazendo aqui empreendedores, trazendo pessoas para você aí entender qual combina contigo. E lembra, né? Comenta aqui, inscreve no canal. Afinal, tem vídeo todo dia aqui, sabia, Ricardo? Todo dia tem vídeo por aqui. Então você
continua essa jornada. Ó, tem um vídeo muito legal aqui do lado.